O Egito Antigo, né? Ele era assim, tá? Aqui, ó, ele era dividido em Baixo Egito, tá? Baixo Egito aqui já no nível do mar Mediterrâneo aqui, tá? Então, conforme o rio Nilo ia subindo, aqui no mapa parece que está descendo, né? Mas conforme ele ia subindo, a gente tinha o Alto Egito, né? E o que acontece, gente? Vamos lá, deixa eu voltar aqui, ó. Acontece o seguinte, na história, ela mostra pra gente que a história de José, ela se passou durante um período bem diferente lá no Egito, tá? Foi um período onde os egípcios não estavam no poder, tá? Quem estava no poder, né, era um povo um estrangeiro que dominava o Egito, tá? Pensa, por exemplo, quando a gente vê o Novo Testamento, a gente vê que lá nas terras de Israel, não eram os israelitas que estavam no poder, né? Quem estava no poder na terra de Israel? Eram os romanos, né? Aconteceu a mesma uma coisa parecida no Egito, na época de José. Quem estava no poder era um povo chamado Ixos, né? Esses Ixos, eles eram um povo semita também, tá? O que é um povo semita, tá? Quem sabe me dizer aí, o que é um povo semita? Ó, semita. A gente passou por isso. Há dois encontros. Semita. Já ouviram falar do sentimento antissemita? Né? Ou do antissemitismo, né? Que eles falam que é aquele ódio contra judeus e tudo mais, né? O que é semita? Semita, gente. Quantos filhos Noé teve? 3. Um deles chamava Cão, um deles chamava Jafé e o outro chamava Sim. Tem. Todos os povos que surgiram a partir de Sem, tá? Filhos de Noé, né? A descendência de Sem são os povos semitas. Entre esses povos semitas, nós temos os hebreus, entre esses semitas, nós temos os árabes, né? E muitos outros povos, tá? Então, vamos dizer, esses Ixos que estavam governando o Egito, eles eram semitas. Então, pensa, eles eram culturalmente mais próximos dos hebreus. É a mesma coisa que a gente falar aqui. Qual que nós brasileiros e os argentinos aqui do lado de nós somos todos latino-americanos, não é verdade? E tem, a gente se entende, a nossa língua é próxima, a nossa língua é parecida, né? Nós temos alguns costumes que batem uns com os outros, né? Aqui no sul do Brasil, o pessoal toma chimarrão, igual se toma chimarrão na Argentina, igual se toma chimarrão no Uruguai, né? Então a gente se entende, né? Por quê? Somos povos próximos, povos parecidos, que têm uma origem próxima, né? Os Ixos é a mesma coisa, eles também eram semitas, eles eram relativamente, culturalmente, próximos dos hebreus. E eram eles que estavam no poder. E isso, galera, fala muito também, inclusive, é lógico que a mão de Deus, o poder de Deus que fez José se tornar alguém tão importante no Egito, né? Mas essa proximidade. O fato do Egito estar sendo dominado por esse povo semita chamado Ixos, né, fica mais fácil deles receberem tão bem os hebreus, porque era um povo próximo deles, né, de língua, de cultura parecida com a deles, e também deles promoverem ao poder e dar tanta importância para alguém que, meu, era um hebreu, era um cananeu, era um nada, né, diante dos egípcios, né? Então, e esse camarada, o que acontece, né? Os Ixos dominaram o Egito e eles estabeleceram o poder deles, né, no Baixo Egito, lá em cima no mapa. E a elite egípcia, eles fugiram e eles ficaram no reino ao sul, no Alto Egito. Só que aconteceu o quê? Foram muitas guerras, né, até que os egípcios conseguiram expulsar os Ixos, né? E o que acontece? Os egípcios voltaram e assumiram todo o reino do Egito. Então, lá no norte, né, que é onde ficava a terra de Gozém e aonde os Ixos, né, ficavam, e, gente, esses Ixos, né, eles dominaram o Egito, mas eles assimilaram a cultura egípcia. Tanto que existem reis Ixos faraós, né?
Então, eles assimilaram, eles entraram dentro daquele contexto egípcio, eles assumiram os cargos e posições de faraós, as posições religiosas, o sacerdócio, tudo. É como se eles fossem egípcios, só que não eram, né? Então, eles foram expulsos. Aí, o que aconteceu? Quando eles foram expulsos, o Egito voltou a ser dominado e governado, o Egito todo, por um faraó legitimamente egípcio. E ele conhecia José? Não conhecia José. Conhecia a história de José, a importância de José? Não conhecia. Mesmo porque, assim, a gente tem muitos indícios, né, que esse rei aí que a Bíblia fala, né, que não conhecia José, era Amoses. Né? Existem muitas evidências históricas aí que esse camarada era o Amoses. E se for realmente esse Amoses, ele assumiu o trono com aproximadamente 9, 10 anos de idade. Era uma criança, né? Então, junta tudo isso, né? E de fato a gente vê, poxa, ele não fazia ideia de quem era, né, José. Ele não fazia ideia de quem eram os hebreus, né? E acontece tudo que a gente vê que está escrito no texto, né? Que o Diego leu, né? Ele falou, é o quê? Esse povo aqui gigante, numeroso, crescendo cada vez mais, vivendo numa boa aqui nas nossas terras, se a gente deixar eles livres, daqui a pouco eles vão dominar tudo, eles vão fugir, eles vão fazer uma rebelião, né? A gente vai estar perdido, né? E vocês já viram aquela, aquela frase, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça? Já ouviu essa, Amanda? Não? Mas você já ouviu essa daqui, ó. Gato escaldado tem medo de água fria. Essa você ouviu, né? O que acontece? Esses egípcios, eles foram dominados, né, durante quase 200 anos, né, por esse povo estrangeiro, os Ixos. E o medo de acontecer o mesmo com os hebreus, né? Os hebreus crescendo, crescendo, se multiplicando, né? Falou, é o quê? A gente saiu da mão dos Ixos para cair na mão dos hebreus? Não. Vamos escravizar essa galera. E foi isso que aconteceu. Por isso que a gente vê esse choque, né? Termina a Gênesis tudo numa boa, numa maravilha. A família de Jacó, de José, vivendo, né, como convidados reais, né? E no começo do dia dessa galera já está escravizada, né? Foi isso, foi esse o pano de fundo histórico que aconteceu aí nesses 400 anos, né?